alunos do segundo ano. Hoje nós vamos continuar a nossa unidade 3 e nós vamos falar sobre a Revolução Impressionista, o reinado da percepção. Dentro desse assunto, nós vamos ver a história do movimento impressionista, né? Vamos ver as trajetórias impressionistas, vamos também falar sobre os principais artistas desse movimento, tá? E vamos ver qual é o elemento-chave da pintura impressionista, as suas principais características. E vamos terminar com a construção da forma e dos efeitos plásticos usados nesse tipo de estética. Olha só, sobre a história do movimento impressionista, é importante a gente falar que esse movimento ele teve início em 1874. O que acontece? Um grupo de jovens, tá? Eles começaram a organizar exposições independentes do salão, tá? Eram exposições organizadas por eles. E esse grupo, tá, era formado pelo Claude Monet, pelo Pierre Auguste Renoir, pelo Camille Pissarro, pelo Alfred Sisley, pelo Edgar Degas, tá? Pelo Paul Cézanne e pelo Bertrand Morisot, tá? Então eles se reuniam e eles promoviam exposições dele. Fora as exposições, eles também se reuniam em grupos para debater e falar sobre o que estava sendo feito e discutiam os rumos da arte, aquela coisa toda. De forma que entre 1874 e 1886, eles realizaram 8 exposições, tá? Só que em 1869, tá, o Monet e o Renoir estavam trabalhando ao ar livre, às margens do rio Sena. E eles perceberam que a ação da luz sobre os objetos causava alguns efeitos luminosos de forma que apresentavam diferenças na forma do objeto ou da cena se apresentar. Tá? E isso variava de acordo com a hora do dia, as estações ou até mesmo as condições climáticas da época. Né? Então, o que ficou percebido mediante isso? Que a luz, tá, ela é o elemento chave da pintura impressionista. Então, o Monet e o Renoir, eles passaram a aplicar pinceladas de cores puras, né, as cores puras, que a gente fala cor primária, sobre a tela, tá? E como uma característica principal desse tipo de estética, tá, a mistura de tom é feita diretamente na tela, tá? E você quando chega perto de uma pintura impressionista, você percebe, você vê a marca das pinceladas, tá? E outra característica também que é muito importante é para você ter uma ideia, tá, da pintura, você tem que se afastar do quadro, tá? Para você ter uma ideia do todo, tá? Então, com isso, eles começaram a construir, tá, uma nova linguagem visual, tá? E formas e efeitos plásticos, do impressionismo, eles são construídos pela cor. Guardem isso, tá? Que as formas e feitos plásticos são construídos pela cor, tá? Então a pintura não precisa ter a pretensão de representar uma cena em toda a sua totalidade, mas ela pode se dedicar à beleza, tá? A singeleza daquele instante que está sendo representado aí, tá? Olha só, a Revolução Impressionista é importante isso também. Ela não ficou só na França, ela ganhou outros países, outras partes do mundo, tá? E uma coisa que ficou, né, desse movimento, tá, é a reunião dos artistas em grupo, onde eles debatiam em torno das novas ideias e práticas a serem adotadas. Tá? E sobre a trajetória dos impressionistas, é muito importante falar para vocês
que houve uma ênfase, tá, no domínio da percepção, a aparência das coisas, tá, já que essa aparência ela varia constantemente, de acordo com a luz, a ação da luz, né, sobre os objetos. E o Claude Monet, tá, ele soube traduzir isso em sua obra, tá, tendo realizado mudanças de luz, ambiente, do alvorecer até o pôr do sol, e também em diferentes estações do ano. Tá? Ele pintou paisagem urbana, paisagens campestres, no quais as pinceladas, tá, elas são percebidas. A primeira coisa que você olha é a marca da pincelada que foi dada naquela obra. Tá? Ele fez várias séries de pinturas com a intenção de acompanhar essa mudança também. Um bom exemplo disso é as 33 versões da fachada da Catedral de Rouen. Tá? Tá aqui a catedral, tá, na cidade de Rouen, na França, tá, e ele fez várias versões de acordo com o tempo, o clima, a hora do dia, e ficou dessa forma assim, tá, porque ele queria provar que a luz influencia na forma da gente perceber as cenas e o objeto, tá. Além da paisagem, né, interessava também para eles alguns momentos da vida cotidiana. Tá? Nós temos aí uma pintura do Edgar Degas, né? Ele privilegiava cenas do interior, aspecto particular da vida das personagens, como, por exemplo, a cena da dança clássica. Ele pintou muitas cenas de dança clássica. Né? Temos aí o Renoir, né? O Renoir ele gostava de pintar cenas do cotidiano, bailes ao ar livre e também as casas, os comércios, os restaurantes e as casas noturnas de Paris. Nós temos aí um quadro dele, né? Que é o Almoço dos Barqueiros. Né? Já o Camille Pissarro, ele gostava de representar os carros, as pessoas no boulevard da cidade de Paris, né? E nós temos também um quadro dele, né? Esse daqui é o Gustavo Caillebotte, tá? Ele pintou aqui uma cena do cotidiano, duas pessoas andando, né, usando até uma sombrinha ali, e notem como que ele não desprezou, né, o papel da luz, da sombra, trabalhou luz, sombra, né, e a claridade. Tá? E ele gostava de pintar justamente isso, o efeito da luz, da cor, construindo uma imagem. Resumo, né? Para os artistas impressionistas, tá? O importava detectar temas capazes de serem investigados sobre a ação da luz, permitindo ao artista reproduzir sobre a tela as sensações visuais diante da realidade. Tá? A nossa aula fica por aqui e por hoje é só. Um abraço para vocês.